Pronto. Então, gravação iniciada. Mais uma vez, boa noite a todos e todas que estão aqui nessa aula inaugural da especialização em Direito Canônico da Faculdade Católica do Maranhão. Então, uma alegria tê-los, que se fazem presente não só os alunos já matriculados nesse curso de especialização, mas também aqueles que têm interesse nessa área, aqueles que pensam em cursar o curso e demais interessados que aqui hoje se aproximam dessa temática que vai ser também exposta pelo nosso arcebispo Dom Gilberto Pastano. Então, essa especialização é uma especialização que tem seu início lá em 2014, pensada pela Faculdade Católica do Maranhão como forma de melhorar a atuação dos tribunais eclesiásticos, pensando também na formação que em torno do direito canônico, para melhor também dar um suporte ao regional. Então, é uma turma que começou pela primeira vez lá em 2014, e depois, mais uma vez, teve em 2016, e posteriormente em 2021, já no tempo da pandemia, e retorna agora pela quarta vez. Essa pós está voltando, remodelada, né, nos arranjos agora que são necessários, e para, mais uma vez, ajudar nesse processo formativo. Então, hoje nós teremos a aula inaugural, que marca o início, de fato, das atividades dessa especialização, uma especialização que tem duração de 12 meses, então, ao longo desses próximos 12 meses, teremos algumas disciplinas a serem cursadas, alguns debates, e aí hoje nós escolhemos, enquanto Faculdade Católica do Maranhão, iniciar este momento apresentando uma temática do direito canônico e que converse, né, sobre as realidades que vão, de alguma maneira, tocar as reflexões que as disciplinas da especialização, ao longo da especialização, vão desenvolver. Né? Eu sou o Hugo Pinheiro Costa, como o Dom Gilberto já bem falou, eu sou lá da Faculdade Católica do Maranhão, professor da Faculdade Católica do Maranhão. Aqui conosco nós temos também o Monsenhor Giuseppe, que é bispo eleito da Diocese de Grajaú, foi e continua sendo, né, por enquanto, o nosso diretor administrativo da Faculdade Católica do Maranhão, a quem eu mando uma boa noite, um abraço também. Nós temos o Dom Gilberto Pastana, que já muito bem nos acolheu, né, como pastor que é. Temos também o Padre Irã Gomes Brito, que é o diretor da nossa faculdade, que também vai ter uma oportunidade de se apresentar, falar com vocês. E o coordenador de pós-graduação, o Padre Gutenberg Feitosa, que também está por aqui. Então, para a gente iniciar, eu peço que o Padre Irã, né, possa dar uma palavrinha de acolhida para cada um de vocês. O professor Gutenberg já está dando aí uma mensagem no chat. E aí o Padre Irã, se possível, Padre, dá uma palavrinha de recepção aos nossos alunos. Então, boa noite a todos e cada um, saudando aí o Dom Gilberto, que nos falará um pouco desse primeiro momento, o Padre Gutenberg, quem coordena o programa de pós-graduação da nossa faculdade, o Padre Giuseppe, o Monsenhor Giuseppe, e a todos, a todas que escolheram a fazer essa caminhada de estudos ao redor do direito canônico, exatamente em vista de melhor redimensionar muitas tarefas, missões da nossa igreja. Então, eu até poderia me delongar um pouco mais, mas exatamente estou saindo para Nova York, que é um município aqui do interior do estado, onde aos fins de semana, melhor dizendo, sempre vou para lá rezar missas e estar um pouco com o povo, visto que lá está sem padre nesse momento. Mas dizer da alegria muito grande de acolher a todos vocês e desejar-se um estudo com esmero e que tenham bom proveito. Sem dúvida, foi preparado com muito carinho
e até com uma certa demora exatamente para que a gente pudesse estar apresentando o que há de melhor ao redor do direito canônico nessa especialização. Então, que Deus os abençoe sempre e bons estudos. Obrigado, Padre Irã. Como dito, o Padre Irã Gomes Brito é o diretor da Faculdade Católica do Maranhão e deu essas palavras de acolhida a cada um de nós. Dirijo agora a palavra ao coordenador de pós-graduação, Padre Gutenberg, que é o nosso coordenador de pós-graduação da Faculdade Católica do Maranhão e que também certo. O coordenador vai falar conosco, ele está tendo um probleminha na internet. Então, como dito, essa aula inaugural ela vai ser apresentada pelo nosso arcebispo Dom Gilberto Pastana. Então, para a gente dar início, eu vou fazer uma pequena apresentação, né, sobre Dom Gilberto Pastana, que dispensa apresentações, né, mas para falar um pouquinho dessa trajetória, também demonstrar de que modo esse tema que ele vai abordar, que é direito canônico e pastoral, está presente também ao longo da sua atuação presbiteral e também enquanto bispo eleito. Dom Gilberto, ele cursou filosofia pelo Instituto Pastoral Regional e foi diplomado em filosofia pela Universidade Federal do Pará. Cursou teologia pelo mesmo instituto. É mestre em teologia espiritual pela Faculdade Teresiana em Roma e durante sua atuação como presbítero foi eleito reitor do Seminário São Pio X, além de coordenador diocesano de pastoral, coordenador do Departamento de Filosofia e Teologia do Instituto de Pastoral Regional, vice-reitor do Seminário Maior Interdiocesano São Gaspar, vigário-geral e diretor da Rede Vida de televisão. Foi nomeado bispo em 2005 pelo Papa Bento XVI, assumindo a diocese de Imperatriz Maranhão. Durante esse período, foi o referencial para a liturgia, SEBs e leigos do Regional Nordeste 5, de 2010 a 2015. Foi presidente do Regional Nordeste 5. Em 2016, foi nomeado bispo coadjuntor da Diocese de Crato, no Ceará, e em 2021, nomeado arcebispo metropolitano de São Luís do Maranhão. Em 2023, foi eleito presidente do Regional Nordeste 5, para o quinquênio, sendo ainda no mesmo ano eleito presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia. Dom Gilberto, além como bispo do Regional Nordeste 5, é membro da Sociedade Maranhense de Cultura Superior, a SOMAX, a mantenedora da Faculdade Católica do Maranhão. Então, para nós é uma alegria tê-lo aqui, Dom Gilberto, mais uma vez, bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado, Padre Hugo. Dizer da alegria de poder estar hoje partilhando com vocês esse primeiro encontro nesse curso de especialização em Direito Canônico, apesar de que a minha formação em Direito Canônico é formação institucional, né? Eu não tenho nenhuma especialização. Eu aceitei justamente por causa da pastoral, né? Mas agradeço poder estar com vocês essa noite e acolho também todos os que estão começando esse caminho acadêmico, esse curso de especialização em Direito Canônico, que tem como objetivo formar, né, especialistas no direito canônico, mas, sobretudo, terem a capacidade para uma atuação mais concreta e contextualizada, tanto jurídica e também pastoral, sobretudo nas câmaras eclesiásticas, que são tão carentes aqui em nosso regional, e quem sabe até mesmo nos tribunais eclesiásticos e demais instituições e órgãos afins. Esse curso, segundo foi informado, ele tem a duração de 1 ano, com uma carga horária de 435 horas, e será sempre
oferecido nessa modalidade remota. Por isso, nós temos aí alunos de São Luís, aqui outros municípios do Maranhão, me parece também que outras partes do Brasil. Segundo o padre Irã me informou, parece que já havia 47 inscritos, né? Hoje nós somos 44, né? Coisa boa, né? 44, que bom. Então, esse curso, ele, por ser uma graduação, ele também está sob a coordenação do padre e mestre, né? Gutenberg Feitosa, quem eu saúdo, né? E que é o coordenador desse programa de pós-graduação dessa nossa Faculdade Católica do Maranhão. Então, foi me pedido que, nesse primeira aula, né, discorresse um pouco sobre essa temática, a relação entre o direito canônico e também a pastoral da Igreja. Então, é importante que a gente comece, talvez não conceituando, né, mas tendo uma pequena compreensão do que seja o direito canônico, né, o Código de Direito Canônico, que, na verdade, ele é uma recopilação das leis da Igreja, né, a lei da Igreja. E a primeira reunião para se elaborar um código e um código unificado, ela foi iniciada no tempo de São Pio X, e ele promulgou, então, esse código. Sobretudo, que, na verdade, quem promulgou foi o seu sucessor, o Bento XV, no dia 27 de maio de 1917. Depois, né, vejam, quase 60 e poucos anos depois, se realizou o Concílio Vaticano II, que se empreendeu com isso a tarefa de atualização. Então, o novo Código de Direito Canônico, promulgado no dia 15 de janeiro de 1983, já não é tão novo e, sem dúvida, já necessita de algumas atualizações. E o recente sínodo, né, que o Papa convocou, e as decisões que estão sendo tomadas nesse sínodo, certamente exigirão, né, como já tem exigido, alguns aperfeiçoamentos. Que o bonito na igreja é isso, quer dizer, é a ação que faz com que seja necessidade de garantir a legislação, né? Então, certamente, o sínodo e todos esse peregrinar, que já são nada, né, 40 anos, né, 42 anos, mais preciso, certamente nós teremos que rever, sobretudo, alguns cânones do direito canônico, né? Certo é que esse direito canônico atual, esse código, ele consta 1.752, né, cânones, e eles são repartidos em 7 livros ou grandes seções. E seu conteúdo, ele, sem dúvida, é muito, muito, muito diferente do código anterior, de 1917. Essas disposições legais, né, desse código de 83, elas aparecem dentro de um contexto doutrinal com a eclesiologia do Vaticano II, né, em cujos documentos, sobretudo da Constituição Dogmática sobre a Igreja, né, a Lumen Gentium, elas acabaram reproduzindo alguns parágrafos inteiros ao pé da letra desse código, né? E a pastoral? A pastoral é a parte, né, da teologia que estuda a ação da igreja. Ou seja, é a ciência teológica, né, que estuda a igreja enquanto vai se edificando, voltada, sobretudo, para o futuro,
nas circunstâncias concretas do presente, né? Então, é o presente que vai fazendo acontecer o futuro. Então, como ação, a pastoral é uma série de realizações práticas que os membros da igreja, sob a direção dos seus pastores, vão levando a termo para difundir aquilo que nosso Mestre Jesus Cristo nos pediu, que é o reino de Deus. Então, tanto na vertente de ciência como na vertente da prática, há diferentes tipos de pastoral, segundo os campos aos quais essa mesma pastoral faz referência. Então, assim, nós vamos distinguir, por exemplo, pastoral catequética, pastoral litúrgica, pastoral da juventude, pastoral de massas, pastoral de elites, pastoral dos meios de comunicação social, pastoral de conjunto, pastoral da saúde, pastoral dos migrantes, pastoral de turismos e tantas pastorais que, inclusive, elas nascem a partir da concretude da ação, a partir da realidade de cada igreja. O professor Hugo, só para me organizar aqui, eu acho que já falei há uns 10 minutos, quantos minutos eu tenho para discorrer aqui esse assunto? É 30 minutos? De 30 a 40, Dom. De 30 a 40, eu já estou com 10, né? Isso. Mas é possível, talvez, que eu passe um pouquinho, dada a importância da temática, né? Bem, quando foi lançada a Constituição Apostólica Sacrae Disciplina Legis, que é a Constituição que promulga, né, o Código do Direito Canônico, o saudoso São João Paulo II, ele já enfatizava a dimensão pastoral e também a dimensão salvífica do direito eclesiástico. Eu acho que é muito importante pensar essas duas dimensões do direito, né? A dimensão pastoral e também a dimensão salvífica. Assim, já não podemos afirmar que o direito canônico desempenha um papel preponderante na pastoral da igreja. O Código de 83, não somente por seu conteúdo, como já por sua origem, traz em si o espírito do Concílio Vaticano II, em cujos documentos a Igreja, que é sacramento universal de salvação, se mostra como povo de Deus, né? E apresenta sua constituição hierárquica, alicerçada no colégio episcopal, em união com a sua cabeça. Então, ao promulgar o novo Código de Direito Canônico, o Papa São João Paulo II recordou que esse ordenamento jurídico, revisado e adaptado, ele foi solicitado, como está sendo hoje, né, com insistência pelos pastores da igreja. Então, hoje há uma solicitação também para o Papa Francisco para a revisão do Código já de 83. Então, na época, o objetivo era tornar mais fácil e eficaz a missão da igreja, permitindo que ela se enculturasse e também se adaptasse às necessidades específicas das diversas comunidades que formam o povo de Deus. Então, assim afirmou, na época, o Papa João Paulo II. O novo Código de Direito Canônico é totalmente necessário à Igreja, constituída também como corpo social e visível. A Igreja precisa de normas para que se torne visível sua estrutura hierárquica e orgânica, para que se organize devidamente o exercício das funções divinamente confiadas,
principalmente as do poder sagrado e da administração dos sacramentos, para que se componham, segundo a justiça inspirada na caridade, as relações mútuas entre os fiéis, definindo-se e garantindo-se os direitos de cada um. Finalmente, para que as iniciativas comuns, empreendidas em prol de uma vida cristã mais perfeita, sejam apoiadas, protegidas e promovidas pelas leis canônicas. Isso é o que afirma o João Paulo II na Constituição que apresenta, que declara o Código de 83. É uma Constituição apostólica, Sacrae Disciplina Lex. Eu penso que é também necessário destacar que o Código de 83 ele traz uma mudança radical na visão teológica e também na visão eclesial. Nele, nós temos um novo conceito de igreja. Esse conceito como povo de Deus. Isso tem profundas implicações para o direito canônico. Particularmente, quando nós comparamos com o Código de 1917, que tinha uma visão mais hierárquica e centralizada, com um foco maior no clero e na autoridade papal. Eu penso que esses novos movimentos aí muito tradicionais, eles, no fundo, eles têm muita saudade desse Código de 1917. Né? Então, ele tratava os fiéis principalmente como sujeitos de direitos e deveres dentro da igreja, mas sem um reconhecimento pleno da igualdade e da dignidade de todos, coisa que o Código de 83 vem nos ofertar. Então, no Código 17, o leigo era visto como uma figura subalterna em relação ao clero. Com o Concílio Vaticano II, a igreja foi vista de uma forma mais inclusiva. Foi vista como povo de Deus, onde todos os membros, e isso é muito importante para vocês, importante para todos os leigos, importante para todo o povo de Deus. Né? Todos os membros, clero e leigos, têm, guardem bem essa palavra, têm a mesma dignidade essencial diante de Deus. Então, isso promoveu, mas não de uma forma homogênea e totalizante, não, porque tem muitos grupos ainda que não vivem isso, né? Isso promoveu uma mudança de mentalidade. A hierarquia eclesiástica, embora necessária para o governo da igreja, ela não deve ser vista com uma relação de superioridade, mas com um serviço à comunidade. Então, o Concílio Vaticano II, buscando uma identidade com a igreja primitiva, fundamentando-se, sobretudo, na Bíblia e na patrística, acentuou o que é comum a todos os fiéis, a todos os membros do povo sacerdotal de Deus, situando dentro dessa unidade primária e fundamental a diversidade de funções que existe na igreja. Há um só corpo, portanto, um único povo de Deus eleito, um único povo, não existe outro. Um só Espírito, uma só vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Todos os cristãos vigoram uma verdadeira igualdade quanto à dignidade e quanto à atividade comum de todos os fiéis para o crescimento do corpo de Cristo. Na verdade, quando nós somos batizados, né, o ministro diz, agora tu fazes parte
do povo santo de Deus. Tu és sacerdote, profeta, rei. Né? Então, esse é o sacramento que nos une a todos nós. Os fiéis cristãos, portanto, são aqueles que, incorporados a Cristo, mediante o batismo, constituem o novo povo de Deus, sem nenhuma exceção, desde o Papa até o último batizado até hoje. Infelizmente, muitos batizados, muitos católicos, né, muitos leigos e leigas, até muitas lideranças não têm ainda essa consciência, né? Essa consciência. Então, a condição de fiel enquanto fiel é a mesma em todos os batizados. Com muito acerto, comenta o Hervada, um grande juiz, né, um grande doutor em direito canônico. O princípio de igualdade radical significa que, pelo batismo, todos, como diz o Papa Francisco, né, todos, os que o recebem são igualmente fiéis. Não se é menos nem mais fiel por receber o sacramento da ordem ou um ofício eclesiástico. E o direito tem em todos a mesma exibilidade. A exibilidade que corresponde ao justo. Justo aqui no sentido de justiça, não a piedade ou a misericórdia. Assim, por exemplo, não é mais exigível o dever de obediência à hierarquia do que o respeito desta a um direito fundamental do fiel. Nem mais, nem menos. E tanto é direito à obediência à hierarquia, como o respeito da hierarquia relativamente aos direitos dos fiéis. Então, no Código de 1983, sobretudo no artigo 207, lemos, tanto no parágrafo 1º como no parágrafo 2º, o seguinte, no parágrafo 1º, por instituição divina, entre os fiéis, há na Igreja os ministros sagrados, no direito também chamado clérigos. Os demais denominam-se também leigos. Parágrafo 2º. De ambas as categorias, existem fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, mediante votos ou outros vínculos sagrados, reconhecidos e sancionados pela Igreja no seu modo peculiar, consagram-se a Deus e contribuem para a missão salvífica da Igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da Igreja, pertence, contudo, à sua vida e santidade. Essa formulação desse artigo, né, ela fortalece a compreensão de que todos os membros da Igreja, independentemente de seu estado de vida, compartilham uma missão comum e possuem uma dignidade essencial para a missão salvífica da Igreja. O direito canônico, portanto, não apenas regula a estrutura hierárquica e ministerial da Igreja, mas também busca garantir a participação plena de todos os fiéis, conforme sua vocação específica no corpo de Cristo. Dessa forma, o direito canônico se configura não apenas como um instrumento de organização e regulação, mas também como um meio de promover a unidade e a missão pastoral dentro da Igreja. A plena comunhão com a Igreja Católica
é alcançada por aqueles que, unidos a Cristo, aceitam integralmente sua estrutura hierárquica, visível e guiada pelo próprio Cristo, através do Papa e dos bispos. Essa união se dá pelos vínculos da fé, dos sacramentos e também do governo eclesiástico. Sem a plena aceitação de qualquer um desses elementos, não se pode falar em comunhão perfeita. Então, é muito importante, importantíssimo, destacar que o dever primário do fiel é manter uma comunhão vital com a Igreja universal e particular, além de com a comunidade paroquial, em todas as esferas de sua vida. A esfera pessoal, a esfera familiar e a esfera social. Vocês podem conferir depois o Cânon 208. Cânon 208. É dever primário do fiel manter essa comunhão com a Igreja. Por isso é inconcebível um católico criticar o Papa. Mais do que criticar, ofender, desejar a morte, por mais que discordemos dele. E essa discordância teria que ser não uma discordância eclesial, porque ele tem, pela própria função que lhe é dada, ele tem um magistério. Um magistério para nos ensinar, nos orientar, nos dizer o que devemos fazer. Depois também no Cânon 211, sendo a Igreja essencialmente missionária, o dever da missão, evangelização, é também de todos os fiéis. Todos os fiéis devem se empenhar indistintamente na missão. Eles são membros, são corpo da igreja. Lembra o conceito de igreja? Igreja é povo de Deus, na Lumen Gentium 12. Né? Povo de Deus. Depois dos cânones 212 e 213, fala do relacionamento com os ministros sagrados. O primeiro dever é o da obediência à fé da igreja e à autoridade de seus pastores. Mas também os fiéis têm o direito de manifestar a seus pastores suas necessidades espirituais e suas aspirações. E tem também o direito de dar sua opinião segundo a sua competência. Quantos leigos e leigos nós temos aí engajados, formados, profissionais, competentes em diversas áreas, que podem ajudar vocês agora se capacitando aí em direito canônico, vão certamente ajudar e muito, né? Dependendo da necessidade, na sua igreja local. Então, por isso, todos têm o direito de receber dos pastores os bens espirituais, o acompanhamento. E, sobretudo, a palavra e os sacramentos. Também no Cânon 223, fala do exercício de toda a liberdade. No exercício, portanto, dessa liberdade, se deve observar o princípio moral da responsabilidade pessoal e social.
com todos se deve agir segundo a justiça e a humanidade, não protegendo os meus, não privilegiando alguns, né? Mas buscando sempre a justiça e a humanidade. A autoridade, portanto, ela não pode não pode limitar os direitos, mas ela deve assegurar o seu reto exercício. E mais do que isso, ela deve evitar os abusos. Os abusos. Daí, a obrigação de ter em conta o bem da igreja, os direitos de outrem e os deveres para com o próximo. Isso vocês podem ver no cânon 223. Ainda o Papa João Paulo II, no seu discurso no Tribunal da Rota Romana, ele sublinhou o caráter profundamente pastoral do direito canônico, destacando que ele não serve apenas à administração e o governo da igreja, mas também regula os aspectos da vida cristã, através de mediação e julgamento fundamentados na justiça e caridade. O direito canônico, ele busca restaurar a paz e a unidade dentro da igreja, ajudando os fiéis a viver de maneira mais fiel o Evangelho. Portanto, queridos e alunos do curso, né? O direito canônico não é uma ferramenta puramente técnica ou punitiva, mas o direito canônico é uma expressão do cuidado pastoral, cujo objetivo é restaurar relações, curar feridas e fortalecer a comunidade eclesial. Gostaria que vocês conservassem esse dinamismo e ir até esse objetivo do direito canônico, né? Ele não é uma ferramenta puramente técnica. Ele não é para punir. O escândalo não é em função da punição. A igreja não se alegra em punir as pessoas. Mas ele é uma expressão do cuidado pastoral. E esse cuidado pastoral, ele passa, sim, pela restauração das relações. Quantas relações nas nossas comunidades são quebradas? E, sobretudo, agora nós vivemos aí essa polarização do ódio, né, das divisões, das separações. O direito canônico deve curar as feridas e deve fortalecer também a comunidade. Então, nesse sentido, o Concílio Vaticano II reforçou essa perspectiva, destacando que o direito canônico deve sempre estar olhando para o mistério da igreja. Ou seja, deve reconhecer a natureza sagrada e espiritual da igreja em todas as suas ações. Em todas as suas ações. Reconhecer essa natureza sagrada e espiritual. Isso implica que as normas canônicas, elas não são meras regras administrativas, mas elas devem ser sempre
orientadas para a missão da igreja. Elas regulam práticas essenciais à vida espiritual, como, por exemplo, a administração dos sacramentos, que são meios de salvação para os fiéis. Então, ao instituir normas canônicas que regem a celebração, por exemplo, e a recepção dos sacramentos, o direito canônico assegura que esses momentos de graça não sejam reduzidos a simples atos administrativos, mas sim oportunidade de crescimento espiritual para os fiéis. Por exemplo, o direito canônico especifica os requisitos necessários para a celebração válida. Válida, vejam bem esse termo. A celebração válida dos sacramentos, como o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Essas regras garantem que os sacramentos sejam administrados de maneira que reflitam a autenticidade e a integridade da fé da igreja. A norma canônica também define claramente as responsabilidades dos ministros, como os sacerdotes e diáconos, garantindo que apenas aqueles validamente ordenados possam realizar a celebração desses sacramentos, a não ser que um bispo numa diocese tenha feito leigos ministros do batismo, mas eles estão validamente, está reconhecido. E isso evita a profanação e preserva a eficácia espiritual do sacramento. O Cano 843, por exemplo, ele assegura que os fiéis têm o direito de receber os sacramentos da igreja. O que ilustra como a norma canônica é um cuidado pastoral que vai além de uma simples regulamentação, promovendo a salvação e o bem espiritual dos membros da igreja. Outro exemplo claro da importância pastoral do direito canônico é o que vocês certamente vão trabalhar muito, o processo de nulidade matrimonial. Esse procedimento não é uma mera decisão jurídica, mas um verdadeiro de cuidado pastoral, que visa restaurar a dignidade das pessoas envolvidas e oferecer-lhes a oportunidade de buscar a salvação dentro da igreja. Direito canônico, portanto, não deve ser entendido como uma mera formalidade administrativa, mas como um caminho de reconciliação, um caminho de cura, um caminho de restauração espiritual, permitindo aos fiéis viver a plenitude da fé. E, sobretudo, se ele faz isso de uma forma consciente, né? Se ele busca isso de uma forma consciente, se pesa, por exemplo, na consciência dele, o fato de ele viver em estado de pecado. Então, além da administração dos sacramentos,
O direito canônico regula o funcionamento das diversas instituições eclesiásticas, como, por exemplo, dioceses, paróquias, seminários e instituições de caridade. Ele determina como essas instituições devem ser administradas. Pode ser administrada de qualquer maneira, do meu jeito, da minha maneira. Não, o direito canônico ele determina. Ele define as responsabilidades de seus líderes e orienta como os recursos financeiros, viu, e os bens da igreja devem ser geridos, sempre com transparência e alinhados à doutrina cristã. Meus irmãos, são 2000 anos de igreja. Essa igreja não nasceu ontem. Infelizmente, eu digo infelizmente, nós não conhecemos a igreja. Nós não conhecemos esse tesouro espiritual. Essa riqueza espiritual. Às vezes as pessoas pedem informação, pedem, e quando é oferecida essa informação, não aproveitam. Então, o código, por exemplo, ele regula a criação de novas paróquias ou dioceses. E também define como devem ser usados os recursos financeiros da igreja, garantindo que as doações feitas pelos fiéis sejam aplicadas corretamente em prol da evangelização e das obras de caridade. Aqui no nosso regional, por exemplo, está sendo estudado, né, e provavelmente eu acredito que já nessa Assembleia já vai ser levada para o anúncio, a criação de 2 dioceses. Então, uma já será levada. A outra é o nosso bispo eleito aí, o Dom Giuseppe, Monsenhor Giuseppe, certamente vai agora estudar o processo que já está em andamento para dar continuidade para a criação dessa nova diocese. Então, a importância pastoral do direito canônico, ela está intrinsecamente ligada à sua missão salvífica. Ele não é uma estrutura jurídica isolada, mas um instrumento diretamente relacionado à missão central da igreja, que é a salvação das almas, a salvação das pessoas. Além disso, o direito canônico ele reflete o cuidado pastoral ao proteger os direitos fundamentais dos fiéis, como, por exemplo, o direito de participar nos sacramentos, de associar-se livremente e de viver sua vocação dentro da igreja, seja como leigo, como clérigo ou religioso. Contudo, o exercício desses direitos deve estar sempre em sintonia com as exigências da hierarquia eclesial. A escolha de uma vocação, como, por exemplo, o sacerdócio, deve ser acompanhada por um discernimento pastoral, que leve em consideração o bem da igreja, e não apenas os desejos pessoais. Não basta o candidato dizer eu tenho vocação para ser padre. Não, essa vocação ela vai ter que ser testada ao longo do acompanhamento. Por isso os seminários. Não basta um fiel dizer que escutou a voz de Deus e quer formar uma instituição, uma associação, uma nova pastoral. Calma. Há um processo para isso, há um rito para isso, há um discernimento, cautela, vamos com paciência, vamos rezar, vamos acompanhar, e vamos ver se isso mesmo é vontade de Deus, né? Ou é apenas um desejo realmente pessoal. Então, o Papa João Paulo II, ao falar sobre a justiça pastoral, ele propôs uma visão na qual
a prática jurídica da igreja está profundamente integrada à missão de orientar e cuidar dos fiéis, promovendo tanto a caridade quanto a justiça. Então, a relação entre pastoral e direito é, portanto, inseparável, pois as leis da igreja existem para proteger a fé, garantir a justiça e promover o cuidado pastoral dentro da comunidade de fiéis. Um exemplo prático sobre a justiça pastoral e a integração entre o direito e a pastoral pode ser observado nas sanções canônicas, como, por exemplo, a excomunhão. Muitas vezes mal interpretada, como uma punição severa. A excomunhão, ela deve ser vista, na verdade, como um instrumento de correção pastoral, com o objetivo de restaurar a pessoa à plena comunhão com a igreja. Ela mesmo se excomungou, ela mesmo saiu da comunhão, ela mesmo se dividiu, ela mesmo se separou. Então, o propósito da excomunhão não é excluir, mas é levar a pessoa a refletir sobre suas ações e buscar a reconciliação com a igreja e com Deus. Outro exemplo pode ser encontrado na suspensão, por exemplo, de um sacerdote ou de um diácono no exercício de suas funções ministeriais. Embora a suspensão seja uma sanção punitiva, ela deve ter um caráter profundamente pastoral. O sacerdote e o diácono podem serem suspensos por uma violação grave das leis da igreja, por comportamentos imorais ou por questões de saúde mental que os impeçam de cumprir com suas responsabilidades. O Papa Francisco é muito coerente e forte, sobretudo com os casos, por exemplo, de pedofilia. Então, nesse caso, a suspensão não visa destruir a dignidade do sacerdote e do diácono ou excluí-lo permanentemente da igreja. Ao contrário, trata-se de uma medida de restauração espiritual, permitindo-lhe refletir sobre suas ações e buscar a conversão e retornar ao ministério quando for apropriado e possível. Se for. Se não for, aí paciência, né? Paciência. Mas aí a necessidade do acompanhamento. E a necessidade de que esse sacerdote, esse diácono, refaça concretamente a sua vida. Então, durante esse período, o sacerdote ele é acompanhado pastoralmente, com a igreja agindo como um guia, ajudando-o a recuperar sua vocação e se reconciliar com a comunidade. Um grande professor também, doutor em Direito Canônico, né, professor Martin Segun Girona, ele diz o seguinte: todo ato administrativo, antes de ser emitido, deve ter sempre em mente que a salus animarum suprema lex in ecclesia. Ou seja, a salvação das almas é a lei suprema da igreja. É a lei suprema da igreja. Portanto, qualquer ato administrativo deve ser
antes de tudo, justo. Justo. Justiça. Sendo assim humano, cristão e capaz de inspirar um espírito pastoral nos destinatários, mesmo quando envolve correção ou punição. Essas qualidades jamais podem faltar. Caso contrário, o ato se tornará um desserviço e um escândalo. Prossegue o professor dizendo: o denominador comum do poder normativo, administrativo e executivo, quando considerado em sua teologia, deve ser essencialmente pastoral. Por isso, toda autoridade executiva administrativa competente, antes de agir, deve estar sempre imbuída de um espírito de justiça, humanidade e pastoralidade. Seu ato administrativo deve ser um incentivo e também um estímulo para os destinatários, sendo permeado pelo espírito evangélico. E por isso, espírito cristão, o que implica sempre em justiça, misericórdia e caridade. Sinais claros e evidentes de todo verdadeiro cristão. Então, de novo, insisto, o direito canônico não é apenas uma ferramenta administrativa, mas um meio de garantir que a vida dos fiéis seja protegida, que a justiça seja aplicada de maneira misericordiosa. Veja bem, seja aplicada, não é também passar a mão na cabeça. Jesus não despediu a prostituta, dizendo: não, isso aí não é pecado, não. Vai-te embora, né? Não. Vai, eu também não te condeno. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Mas vai e não peque mais. Vai e não peque mais. Então, esse ato deve garantir aos fiéis que a justiça seja aplicada de maneira misericordiosa e que a igreja continue a orientar seus membros no caminho da salvação, com caridade e justiça. Por fim, o direito canônico desempenha funções essenciais de disciplina e ordenação das relações intra-eclesiais, sempre orientadas pela justiça, além de tutelar a autonomia dos fiéis. Isso significa que o direito canônico não apenas estabelece normas, mas também protege o direito dos membros da igreja, assegurando que possam viver sua fé de maneira plena e livre dentro da comunidade. O direito canônico vai além da simples imposição de regras, sendo fundamental para a vivência autêntica da fé, a preservação da dignidade humana e a promoção da salvação. Ele, portanto, serve para garantir que a vida cristã seja vivida de forma justa, respeitosa e conforme os princípios que visam o bem espiritual de todos. Em resumo, para concluir, que já estou esgotando o tempo, você já deve estar cansado, direito canônico é uma ferramenta pastoral essencial para a igreja. Sua função vai além da administração ou da punição, sendo parte integrante
da missão pastoral da igreja, que é o cuidado espiritual dos fiéis e a orientação para a salvação. Quando compreendido e aplicado corretamente, direito canônico é uma expressão da pastoral da igreja, voltada para o bem espiritual, a justiça e a promoção da salvação dentro da comunidade eclesial. E aí eu concluo esse primeiro encontro com o texto da Lumen Gentium, né, que é uma constituição dogmática, e que o Papa Francisco, inclusive, pediu, né, que o ano de 2023 fosse um ano do estudo das principais constituições do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, a Dei Verbum, a Gaudium et Spes e a Sacrosanctum Concilium, né, são as 4 principais constituições. Então, o Lumen Gentium 18, ele diz que fundamenta tudo isso no direito canônico, que eu acabei de falar. Cristo nosso Senhor, para apacentar e aumentar continuamente o povo de Deus, instituiu na igreja diversos ministérios para bem de todo o corpo. Com efeito, os ministros que têm o poder sagrado servem os seus irmãos para que todos os que pertencem ao povo de Deus e por isso possuem a verdadeira dignidade cristã, alcancem a salvação, conspirando livre e ordenamento para o mesmo fim. Lumen Gentium 18. Então, obrigado por me escutar e por passar esse tempo desse primeiro encontro aí com vocês. Passo a palavra para o professor Hugo. Obrigado, Dom Gilberto, pelas suas palavras. A gente agradece mais uma vez e abre para questões também. Eu sei que muitos de vocês talvez queiram perguntar a Dom Gilberto alguma questão, fazer alguma contribuição. Então, eu já estou vendo mãos levantadas, e aí a gente pode usar esse esquema mesmo das mãos levantadas. Pela ordem aqui, a gente tem o... Eu estou vendo aí o André levantou a mão, o Júdice, olha aí, bem-vindo, Júdice, que alegria, encontraram por aqui, né? Isso. Então, o André, pode ficar à vontade, André, e depois o Judson. Gilberto, demais membros demais presbíteros, demais participantes, colegas de sala, estimadíssimo Hugo. O que é que acontece? Dom Gilberto, diante da explanação que o senhor fez, eu queria fazer uma pergunta relacionada às comunidades eclesiais missionárias. Uhum. As comunidades eclesiais missionárias, o primeiro ponto é o seguinte: o magistério da igreja, ele é atribuído aos presbíteros, no caso, aos sacerdotes, né? Os padres, bispos, no caso, bispos, padres, diáconos. Então, o magistério da igreja é direcionado aos sacerdotes. As comunidades eclesiais missionárias, os membros leigos, podem exercer de alguma forma esse magistério, já que essas comunidades não atuam no templo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: podem surgir comunidades eclesiais missionárias sem atuação direta, por exemplo, do pároco daquela região? São essas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, André. Veja, comunidade é a razão de ser da vida cristã, né? A terminologia que nós usamos pode ser comunidade eclesial de base, pode ser comunidade cristã de base, pode ser
comunidade eclesial de base, pode ser comunidade missionária. O importante é o espírito dessa comunidade, né? Quer dizer, ela se fundamenta em que ela não é uma comunidade civil, ela é uma comunidade cristã, eclesial. Então, o fundamento dela é o quê? É a palavra de Deus, é a oração. E, em certo sentido, é a vivência dessa palavra, na medida em que, e aí depende do grau da consciência dos membros, a vida em comum, né, ela vai sendo concretizada. Então, seria contraditório essas comunidades, elas nascerem distante de uma paróquia, por exemplo, né? Todas as comunidades, elas deveriam estar, a rigor, sintonizadas e enraizadas na vida paroquial. E eu penso que aqui é um grande risco, né, dessas comunidades que não têm uma vivência paroquial, por exemplo, que não vivencia, que não celebra a Eucaristia com a comunidade. Eu me lembro, logo que eu cheguei em Imperatriz, né, normalmente havia muitos esses encontros, né, de formação, né, e eles sempre tinham as celebrações no domingo, tanto na sexta-feira como no sábado e também no domingo. Então, eu, com muito jeito, conversando com as pessoas e também mostrando a questão da participação na comunidade, disse, olha, gente, sexta e sábado, é bom que vocês tenham uma missa aqui, no caso lá era o Centro de Treinamento Anajás. Mas no domingo é dia do Senhor. É o dia da comunidade. Então é importante que vocês desçam e participem com a comunidade paroquial. Vocês são membros dessa comunidade. Agora, no final da celebração, vocês falando com o padre, vocês podem pedir 2 minutos, 3 minutos para primeiro se apresentarem, dizer quem vocês são, o que vocês fizeram, o que aconteceu nesse encontro. Isso é bonito. E assim se fez. A missa da noite, lá das 7 horas da noite na catedral, era cheia disso aí. Aí iam lá e faziam o testemunho de vida, da conversão, mas dentro da comunidade eclesial. Então, isso é muito importante. E aí vem a questão da obediência à hierarquia, no sentido de que você não pode fundar comunidades, independentemente da paróquia, ou como não se vai criar uma paróquia, independentemente do consentimento do bispo e da diocese, né? O Júdice também queria participar, fazer uma pergunta. Dom Gilberto, boa noite. Boa noite, caros professores, nossos sacerdotes, colegas. Aqui de Imperatriz, eu estou muito feliz por fazer parte dessa turma. E eu só queria comentar, na verdade não é uma pergunta, é um comentário. Uhum. Porque nessa aula inaugural o senhor já nos deu, digamos assim, a chave de leitura de todo o direito canônico, né? Que está lá no Cano 1752, que está falando de transferência de padre, mas no final nos dá esse itinerário, essa chave de leitura, essa clareza, que o direito canônico ele é a lei suprema da Igreja para a salvação das almas. Então, isso aí para a gente é muito interessante poder estudar nessa perspectiva. E nós estamos estudando algo que não é um conjunto de leis propriamente dito, mas tem um sentido pastoral fabuloso. Obrigado aí pela sua aula, muito boa. Eu penso que é muito importante nós conhecermos, né? Inclusive para favorecer melhor as pessoas, para ajudá-las, para que elas tomem consciência, inclusive do sacramento, quando recebem, né? Para não fazer um ato qualquer sem essa plena consciência de fé e de compromisso comunitário. Alguém mais? Pode usar também, se apresentar. Pronto. Matheus Monteiro, pode ficar à vontade. Boa noite, Dom Gilberto, sua bênção, saudações. Deus abençoe, Matheus. Eita, olha o seminarista aqui participando, coisa boa.
Isso, seminarista da Diocese de Grajaú. O seu bispo está aí, está lhe vendo, viu? Diga, Matheus, faça a pergunta. Então, a minha pergunta seria, como o senhor tem essa carga de experiência pastoral como sacerdote, como bispo, quais seriam os desafios no nosso período contemporâneo para essa atuação do direito canônico, nessa dinâmica pastoral? Mateus, eu penso que o primeiro desafio que eu acho que nós estamos enfrentando hoje é realmente o pastoral. É fazer pastoral. Infelizmente, nós fazemos ainda muita sacramentalização. Né? E os sacramentos eles devem ser consequência da evangelização. E, nesse sentido, eu acho que o direito canônico nos ajuda muito. Né? Nos ajuda muito para quê? Para normatizar comunidades que sejam abertas, acolhedoras, missionárias e testemunhais. Não sejam comunidades de perfeitos, fechadas, onde as normas muito mais impedem a entrada, impedem a participação. Então, dentro dessa polarização que nós estamos vivendo também, eu tenho muito medo disso. Né? Então, é necessário nós sairmos, é o que o Papa Francisco diz, igreja em saída. É necessário sair com essa organização, né, que ajuda a incluir, que ajuda a acolher, para evangelizar melhor. E depois eu penso que nós temos uma grande parcela da população que não tem consciência sobrevivem, não vivem. Né? Então, imagina, nós temos uma quantidade de católicos analfabetos em termos de compreensão da fé, de sentido da fé, de conhecimento da pessoa de Jesus. Né? Temos uma quantidade enorme. Né? Uma quantidade de católicos que não conhecem seus direitos. Né? Não conhecem seus direitos. Né? Aquilo que o Júdice disse, a gente tem que pensar o fim, né? O direito é em vista da salvação das almas. O que nós podemos fazer para resgatar essa pessoa, para salvar essa pessoa? Não se trata de quebrar galho. E aqui que eu acho que há um reducionismo do conteúdo evangélico da palavra de Deus para um reducionismo, para um relativismo, né, tão presente no mundo hoje. Né? Não, eu vou fazer porque todo mundo faz. Não. E, fulano de tal batizou ali, que exige, esse aqui não exige, eu vou batizar para cá. Então, eu penso que a gente vai ajustando, né? Ajustando a compreensão dessa lei, dessas normas, como evangélicas. Né? O direito canônico é a praticidade do evangelho. É a forma concreta de viver o evangelho, de atuar o evangelho. Né? Então, é necessário, sim, que se conheça. Vamos lá, o Eduardo Assunção dos Santos. Já está aí, Eduardo. Né? Boa noite, Dom Gilberto. Boa noite. O senhor já até respondeu uma parte da pergunta, e assim, nós sabemos que hoje, no nosso país, infelizmente, a gente tem uma grande quantidade de católicos de IBGE. São aqueles católicos que simplesmente dizem que são católicos, mas que não têm nenhum aprofundamento. Como que nós vamos conseguir convencer hoje essas pessoas, ou muitas vezes até a nossa paróquia, da importância dessas regras do direito canônico, quando as pessoas acham que estão lá sendo católicas porque é mais fácil, porque não tem muita regra? E aí, será se a gente não vai ter que voltar lá desde a catequese dos primeiros anos? Porque, assim, eu digo por mim, eu ia porque tive que ir fazer a primeira comunhão, mas, assim, eu fui ter noção da quantidade de regras, ter noção do catecismo já muito adulto, já muito depois. Então, como que a gente vai trazer esse direito canônico para a população mesmo geral, para o leigo que vai na missa?
porque ele acha que é tudo muito fácil. Primeiro, eu diria que essa quantidade de católicos, né, não é culpa deles, né? Eles não foram evangelizados. De novo, eles foram sacramentados, e às vezes até com medo. Imagine num tempo da história o que significava ser pagão. Né? Então, o medo, ele foi muito prejudicial na evangelização. E olha que é uma das categorias em que Jesus mais chama atenção. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Então, o que nós devemos fazer? Eu penso que nós devemos estar abertos para convencer pelo amor, pela misericórdia. Nós não devemos nos preocupar assim tanto com números, né, evidentemente. Eu acho que a gente tem que fazer aqui uma separação, digamos, entre pastoral de massa e pastoral de seguidores, né, de grupos. Né? Jesus, ele trabalhava com os discípulos e trabalhava com a multidão. Mas a multidão toda não seguia ele, não. Havia muitos interesses. Iam lá porque Jesus tinha feito milagre, mas não que tinham entendido o sinal. Então, isso é um processo muito lento e amoroso. É amoroso. É gracioso. Né? Não é por lei. A gente não tem que fazer com que eles conheçam a lei, não. A praticidade, a prática, a busca de Deus, ele vai compreender que o próprio amor tem normatização. Uma normatização que liberta, que ajuda, que constrói a vida, que dá dignidade à vida. Né? Então, não é obrigando, não é forçando. Né? Infelizmente, nós usamos ainda muito isso, desse método. Né? Eu te dou isso se tu me deres isso. A nossa educação é essa. Os pais alimentam a competitividade dos filhos. Se tu passares no final do ano, eu te dou uma bicicleta. Não, tu tens que passar porque tu tem que estudar. Eu te dou uma bicicleta porque eu te quero bem, eu sou bom, mas não por causa da associação a isso. Né? Ele tem que descobrir o valor da coisa. Então, e aí, o documento de Aparecida, né? Discípulo missionário, é encontro com Jesus. Nossa catequese tem que fazer encontro com o Senhor. Encontros mistagógicos, encontros orantes, que nos fazem converter e mudar a vida. Só isso. Só isso. Não são, digamos, aulas, né? São experiências. Experiências de fé. Como tu tens vivido a tua fé? Né? Como tu tens sido igreja na tua casa, junto com os teus, igreja doméstica? Qual é a concepção de Deus que os teus filhos estão experimentando e estão tendo? O que teus filhos conhecem, né, da pessoa de Jesus? E aí eles vão conflituar com a sociedade, quando eles vão perceber que a sociedade ela vende um outro Jesus, né? Um outro Jesus. Eu penso que é por aí. Eu penso que não é a lei enquanto lei, mas a lei enquanto um exercício, uma prática já da busca do amor de Deus. É natural, normal. João Batista Souza Guiar. Eu estou acordando por aqui, Hugo, mas é que eu estou vendo aqui as mãos levantadas, né? Então eu... Tranquilo, Dom Gilberto. Então, boa noite a todos. Boa noite, Dom Gilberto. Sua bênção. Deus abençoe. A gente tem percebido, numa sociedade em que a gente faz o sinal da cruz, Pai meu, Pai para mim, Pai só para mim, o que tem fragilizado a missão da igreja, eu penso que é justamente a falta de capacidade que nós perdemos de cuidar do outro. A gente perde muito tempo no condenar, depois que o outro já está largado. A gente perde muito tempo
em não atender às necessidades do outro. A gente perde muito tempo em olhar só para o próprio umbigo. E aí as nossas comunidades, elas vão perdendo o seu essencial, que é de encontrar no outro um verdadeiro irmão. E aí a gente acaba vivendo uma fé até um pouco farisaica, né? Nesse sentido, porque a gente vive mais do julgar, do condenar, do dizer que não presta mais, que não serve mais, do que da atitude do próprio Cristo, que é de buscar e de salvar aquilo que estava perdido. Então, eu penso que se nós partirmos do princípio, que é o amor, e aqui eu recordo uma vez assistindo Congresso Eucarístico, o Dom Oscar Chade disse que nós devemos amar as pessoas do jeito que elas são, para que elas se tornem aquilo que elas devem ser. Então, eu penso que o direito canônico ele vai ser compreendido de verdade a partir dessa visão do cuidar do outro, do resgatar o outro, do estender a mão para que o outro seja salvo. Então, eu fiquei satisfeito, muito satisfeito com a sua explanação, com aquilo que você trouxe a todos nós. Boa noite a todos. João, o Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, né, ele coloca lá 3 pecados, digamos assim, da vida mundana de hoje, né? E eu diria que ali, às vezes, quando eu também faço outra palestra, assim, em relação a essa encíclica, ele coloca ali o individualismo, né? O individualismo, o consumismo e o relativismo. Esses 3 eu escolhi como os fundantes, como atitudes que nos destrói. Nos destrói. Então é necessário uma vigilância muito grande da nossa parte para ver como é que nós enfrentamos essa realidade. E outra coisa, quando se diz nós, é importante quem é esse nós. Quem é esse nós? É nós, a família? É nós, uma pequena comunidade que vive na paróquia? É nós, paróquia, para que a gente não se decepcione e também a gente não fique fazendo exigências que talvez não esteja dentro do caminhar do convertido. Porque a conversão também é um processo lento, né? A busca da santidade, ela é progressiva. Eu penso que o importante é você ter metas, né? E ver se você está atingindo essas metas ou não. Agora, isso você pode fazer de uma forma pessoal, mas pode fazer também nesse nós. Quem é esse nós? É um grupo de pessoas que se reúne, é um grupo de pessoas em que vocês rezam juntos, é um grupo de pessoas onde vocês têm a liberdade de fazer, por exemplo, uma correção fraterna, né? Uma correção fraterna uma prática tão cristã e tão distante da nossa realidade hoje. Até na família hoje. Quem é o marido que corrige a esposa com muita humildade? E qual é a mulher que corrige uma? Tem medo. Às vezes tem medo. A gente, nas relações interpessoais, às vezes a gente tem medo de dizer o que a gente pensa. Que às vezes a gente tem medo até de perder a amizade, como se dizendo aquilo vai ofender o outro. Né? Vai ofender o outro. Então, é muito importante a gente trabalhar com esse nós. Quem é esse nós? Quem é esse nós? São 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas, né? 10, é a comunidade toda. Nós, a paróquia, muito cuidado quando dizer nós, a paróquia, porque ali está um conjunto de pessoas heterogêneas, com mentalidades diferentes e até com fazer também diferente. Padre Joel Araújo. Bem-vindo, Padre Joel. De onde é que o senhor fala? Boa noite, Dom Gilberto, sua bênção. Boa noite a todos os demais irmãos e irmãs
Só gostaria de fazer, na verdade, um comentário também em cima daquilo que já foi apresentado. Primeiramente, parabenizá-lo, porque penso que essa apresentação inicial, ela nos ajuda a tirarmos alguns conceitos, talvez até equivocados, em relação àquilo que é, de fato, o Código de Direito Canônico e a sua finalidade. E o senhor colocou muito claramente, eu fiz aqui algumas anotações, em relação à sua importância e à sua aplicabilidade, sobretudo no que se refere à vida pastoral, né? Não é um mero formalismo, mas um caminho de reconciliação, de restauração espiritual, permitindo aos fiéis a viver uma plenitude da fé. Além de outras colocações, eu pontuei esta. E a minha grande questão é justamente no modo como, de fato, é aplicado o Código de Direito Canônico, porque para muitos pode ser apenas um instrumento de normatização, mas como ficou bem claro, visa, de fato, a salvação das almas, né? Então, é um instrumento pastoral. Como se aplicar, né? Talvez aqui esteja o grande diferencial, porque alguns podem aplicar como a partir de um legalismo, né, ou por um puro legalismo, como também pode sim ser aplicado, né, como se deve ser aplicado, né, com esse teor mais de misericórdia, né, de reconciliação, de restauração da vida dos fiéis, né, e do povo de Deus. Porque, às vezes, o que a gente percebe em alguns, né, isso vale em alguns sacerdotes, de se usar esse instrumento apenas para mostrar, né, ou aplicar uma norma. É a mesma coisa quando você, por exemplo, diz para alguém que isto não é possível, não é permitido a você fazer isto e tudo mais. O modo como eu falo para as pessoas, como eu aplico uma norma às pessoas, faz a grande diferença dentro da nossa experiência, das nossas relações, né, com o próprio povo. E eu penso que aqui é muito, muito importante que a gente tenha esse cuidado, né, de como eu devo aplicar a normatização da igreja. Não é para excluir, como o senhor bem colocou, mas é para realmente fazer a pessoa rever, para a pessoa possa fazer um exame de consciência e realmente reconciliar-se com Deus e com a igreja, né? Então, esse modo como nós colocamos é fundamental para que a gente traga vida a essas pessoas e não simplesmente as afaste da igreja. Porque quando as pessoas se deparam com as leis, dizem assim, a igreja é muito burocrática, isto e aquilo. Mas também como nós a aplicamos, faz a grande diferença. Quando as pessoas têm a compreensão o porquê que a igreja faz isso, ou porquê existem tais normas, eles começam a entender melhor e até a aceitá-la de bom grado, entendendo que isso é para o seu bem espiritual também. É só isso, só agradecer. Obrigado pela apresentação. Eu agradeço também a sua colocação, foi muito boa. Eu só queria realçar aqui, na aplicação, a necessidade de você ter um conjunto de pessoas, né? 3, 4 pessoas, para você não fazer uma aplicação sozinho, né? Você deixar-se também iluminar pela experiência dos outros. A gente chama isso também na pastoral em planejamento participativo. Né? Planejamento participativo, quer dizer, ouvir o outro. O Papa tem falado muito em escutar. E essa prática autoritária, né, que a gente tem, isso é cultural, né, no Brasil, não só na igreja, mas nos movimentos sociais, na política, né? Isso é muito ruim. Ele depende muito de uma pessoa. E por isso, muitas vezes, até as decisões, elas parecem meio contraditórias. Então, no caso, uma Câmara Eclesiástica, é importante que rezem juntos, né? Que reflitam juntos e que decidam juntos. Decidam juntos. Né?
Claro que cada um tem sua função, mas o encaminhamento do processo, quer dizer, a dinâmica, o rito, ele caminha para essa, vamos usar o termo atual, da sinodalidade, né? A participação, a comunhão. Depois, essa questão da participação, ela é exigente, então nem todo mundo quer participar. Nas próprias comunidades, nem todo mundo quer participar. Você veja, por exemplo, as paróquias, em tese, deveriam ter um conselho pastoral paroquial e um conselho econômico, que deveriam funcionar como conselhos participativos. Não são deliberativos, mas são participativos. Na prática, como é que funcionam esses conselhos? Quantas paróquias têm realmente conselho? Pastoral. E o econômico? Quer dizer, pode ser a cabeça só de um. Seja lá quem for. As coisas têm que ser pensadas. Porque senão o povo não cresce. O povo não se torna sujeito. Né? O sacramento do batismo não é vivenciado. Não é vivenciado. Né? Nós somos, em primeiro lugar, irmãos. Aqui todos nós somos irmãos. E somos cristãos. Isso aqui nos une. Agora, você é um cristão padre, eu sou um cristão bispo, né? Tem aqui, certamente, cristão diáconos aqui, né? Ou se preparando para o diaconato, que é uma função. Mas isso é em função do cristão, e não ao contrário. Que já dizia o Santo Agostinho, né? Com vocês eu sou irmão. Para vocês eu sou bispo. Mas com vocês eu sou irmão. Isso aqui é um perigo. Não serve para vocês. Então, quando a gente tem essa liberdade, né, e quando a gente quer o bem, então a gente usa realmente esse critério da participação para ajudar, para fazer com que todos cresçam. Né? Todos cresçam. Então, eu penso que também nas decisões aí é importante, né? A participação, o envolvimento de todos, né? Ouvir a todos. Criar esse ambiente realmente de comunhão, participação, né? Caminhar juntos, solidariedade. Essas palavras todas que são bíblicas, mas que a gente acaba sendo culturalmente mais influenciado pela competição, pela desigualdade, por ver no outro inimigo, né? Por desconfiar do outro, tudo isso. Muito bem, Hugo. Perfeito, Dom Gilberto. Então, se alguém pronto, o Ronilson também quer fazer uma exposição. Pode ficar à vontade, Ronilson. Ligar o áudio, isso. Já tá ok? Tá ok? Ok. Dom Gilberto, a sua bênção. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, sim. Eu sou Ronilson, eu sou da paróquia de São Francisco Xavier, Monção, diocese de Viana. Uhum. Eu cheguei já um pouco no final, porque eu fui ali para uma missa de sétimo dia aqui de uma família, mas eu acompanhei metade da sua fala e gostei de fato muito. A minha pergunta ela será bem objetiva, entendeu? Eu tenho essa curiosidade, como é que o direito canônico entendeu? Acompanha a sociedade, a modernidade. E a minha pergunta, Dom Gilberto, é de um caso que eu presenciei, não foi aqui na minha paróquia, foi uma paróquia próxima à minha. A questão de batizado de casais batizado de filhos de casais homoafetivos. A minha pergunta porque esse casal, na época, veio tirar comigo
algumas dúvidas. Eu de fato, não tinha nenhuma fundamentação para conversar, eu não tinha fundamentação nenhuma, mas eu pergunto para o senhor, não há de fato impedimento nenhum que essa criança seja batizada. Depois, outra pergunta, como se assenta o nome desses pais no livro de batismo? É bem objetiva a minha pergunta, é isso. Pois é, Ronilson, você está me colocando em uma situação que não está ainda normatizado, né? Veja, o Código de 83, ele se fundamentou no Vaticano II. O Vaticano II foi 65. Imagina, de 65 para 83, quantos anos se passaram para normatizar. Como você chegou depois do início da palestra, eu dizia que também agora, sobretudo com o sínodo, né, vai ser necessário normatizar esse código. Tem muitas coisas que precisam ser atualizadas, né? Agora, concretamente, com relação ao que essa questão se coloca, em primeiro lugar, ninguém pode recusar nenhum batizado de uma criança, né? Tem o direito. Agora, a igreja também não reconhece esse casamento de um casal de homoafetivos. Então, não se pode registrar como casal. Não é uma família. Não é uma família. Respeita, mas a gente não pode aceitar. Aí que está o problema. A gente precisa conversar bem sobre esses assuntos para não ir confundindo e aceitando qualquer coisa, né? Então, a criança de quem é o pai, né? Quem é o pai ou quem é a mãe, né? Então, será registrado nesse nome, né? Um único nome, né? Mas não como um casal. Eles não são casais. Agora são filhos de Deus e vão ser acolhidos como filhos de Deus. Mas não vamos misturar as coisas. E por causa disso excluí-los. Não, são filhos de Deus. Agora também não vamos impor as mãos numa realidade que não existe. Né? Temos que ser bastante claro. Né? Bastante claro. Né? Tá certo? Vamos lá, Hugo. Pronto. Então, sem mais perguntas, né? A gente agradece mais uma vez ao Dom Gilberto pela exposição, como todos já falaram aqui nos seus momentos, ou então lá no chat, foi uma excelente exposição, e a gente aproveita para dar algumas orientações rápidas, né? Todos vocês que já se matricularam na especialização receberam nos seus e-mails as instruções para os próximos passos, né? Seja de finalização de matrícula, entrega de documentação, ou então mesmo a próxima disciplina, que já inicia no dia 1º, portanto, terça-feira, né? A primeira disciplina que nós teremos. E aí, tudo isso está bem lá detalhado, né? Vocês podem conferir também lá no grupo de WhatsApp, a gente vai reencaminhar, então vocês podem conferir lá também, tá bom? Para finalizar, realmente, em nome do coordenador, o padre Gutenberg Feitosa, ele acabou de sair, ele acompanhou a exposição do Dom Gilberto, esse momento final, mas devido a um compromisso pastoral marcado às 21 horas, ele precisou sair, mas pediu que, em nome dele, agradecesse a presença de todos, né? E aí aproveito para agradecer em particular a presença da irmã Marli, que está aqui conosco, ela é notória do Tribunal Eclesiástico do Maranhão. Para aqueles que não conhecem, vão também poder conhecê-la durante esses dias de especialização. O Romário Milhomem, que também está por aqui, e é professor da escola do Instituto Bom Pastor, que é a escola diaconal da Diocese de Grajaú, e também o Monsenhor Giuseppe, que também acompanhou essa exposição e que é o bispo nomeado da Diocese de Grajaú. E também, mais uma vez, agradecendo a presença de Dom Gilberto Pastana, que é o arcebispo de São Luís, como dito no início da minha fala, também membro da Sociedade Maranhense de Cultura Superior, a mantenedora da Faculdade Católica, que nesse ano faz 50 anos de atuação na Faculdade Maranhense. Então, Dom Gilberto, muito obrigado. Peço que o senhor finalize este encontro com a sua bênção. Eu agradeço essa oportunidade que
de dialogar, de partilhar, de nos enriquecermos mutuamente, né? Então, que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, nos ilumine, nos conduza, seu Espírito permaneça em nós com sua graça santificante, a fim de nós buscarmos sempre ajudar a todos nessa busca da santidade, na busca da salvação. Então, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.